Bom, pessoal, boa noite, então. Vamos para mais uma aula, agora hoje, sobre depressão. E eu quero compartilhar algumas peculiaridades aqui com vocês acerca da depressão, possibilidades de causa, né, de relatos verbais acerca da depressão e também umas possibilidades, né, de intervirmos aí no ambiente pela qual essas pessoas com depressão estão inseridas. Acerca da depressão, nós temos aí como prevalência em todas as culturas, ela é a gripe da doença mental. Entre as pessoas que buscam, né, os serviços de saúde mental, é, de fato, o transtorno que mais tem aparecido. Os dados estatísticos apontaram que 10% das pessoas também com depressão maior, né, com transtorno depressivo maior, apresentam o comportamento suicida. Então, mas o que é esse transtorno de humor? Os transtornos de humor, eles vão envolver episódios de humor relativos à depressão. Aí nós temos aí episódios de depressão maior, episódios maníacos, episódios mistos, episódios hipomaníacos e os transtornos do humor, né? Que são uma frequência desses episódios por um determinado tempo, por uma duração de tempo maior. E aí eu chego no transtorno depressivo maior, transtorno distímico e no transtorno bipolar. Tá? Eu posso ter um episódio depressivo de maneira isolada? Posso. Mas a partir do momento que eu tenho vários episódios, eu me encontro aí com um transtorno depressivo maior. Eu posso ter um episódio maníaco isoladamente? Pode, né? Mas o que de fato acontece? Quando você tem vários episódios maníacos, né, e vários episódios aí de distimia, né, de depressão, né, quando tem essa oscilação desses humores, eu chego aí no transtorno bipolar, ok? Então, assim, o transtorno depressivo, para ele ser diagnosticado, a pessoa precisa apresentar um humor persistente, deprimido, triste, angustiado, um sentimento de vazio. Alguns clientes chegam para a gente no consultório e falam de sentir um oco, né? Utiliza esse termo, um oco, eu tenho um oco dentro de mim. Também sentimentos de invalidez, de desamparo ou culpa excessiva, perda de interesse e prazer pelas atividades normais, redução da energia, fadiga crônica, sentimentos pessimistas, né? Não consegue enxergar as coisas boas da vida, né? Mas apenas circunstâncias pessimistas, falta de esperança quanto ao futuro, perda de memória, dificuldade para tomar decisões e também de se concentrar, uma irritabilidade, uma inquietação. E aí essa irritabilidade, essa inquietação dificulta muito as pessoas, os ouvintes, né? As pessoas que estão próximo à pessoa depressiva. Porque essa irritabilidade traz muito problema na relação. A inquietação da pessoa também. Perda de apetite, do interesse pela comida, aumento exagerado no apetite associado a ganho de peso. Problemas para dormir, né, como insônia, sono em excesso, pensamentos recorrentes de morte ou de ideação suicida. Aqui estão alguns critérios, né, para se diagnosticar com depressão. Os efeitos da depressão, eles são desafiadores. É a maior causa de óbito após as mortes por violência. Violência por meio de guerra, por meio de guerra civil, né, violência urbana ali. Isso é muito preocupante. Na psiquiatria, os pacientes são diagnosticados a partir dos sintomas que sentem, né? A partir daquilo que sente e relata ali para o psiquiatra,
e eles são diagnosticados. É necessário um sistema alternativo de avaliação, pois o que é descrito como sintoma refere-se a comportamentos. Como desde o início dessa disciplina que a gente tem compartilhado, né? Não é algo que a pessoa tenha, mas é de fato aquilo que ela faz, né? E a partir daquilo que ela faz, que é bem diferente dos padrões de normalidade, daquilo que aquela cultura está implantando, que aquela cultura está fazendo, quando ela oscila demais nesse padrão de normalidade, ela se encontra aí com um transtorno. Bom, o tratamento para depressão, ele tem várias frentes, né? Parte das pesquisas sobre o tratamento da depressão foram conduzidas pelos terapeutas cognitivos comportamentais. E também foi realizado tratamento com bases psicofarmacológicas ali nos substratos biológicos. E isso também tem sido objeto de investigação, né? Nos estudos ali de como esses fármacos, né? Como esses fármacos, eles atuam diretamente nos substratos biológicos. E tem se estudado muito isso, né? Tem se investigado bastante o poder que a droga tem de estabelecer algum equilíbrio, né, nos substratos biológicos. Há um volume de trabalho publicado, né, imenso sobre os efeitos dessas formas de terapia, tanto da terapia da TCC quanto da psicofarmacologia. E fala-se também, né, no tratamento da combinação de TCC, da terapia cognitivo comportamental, e da medicação, né, com antidepressivos para o controle da depressão. Então, nós temos isso aí, é o que mais se pauta. Inclusive, tem algumas revistas que nem aceitam mais artigos sobre depressão nessas circunstâncias aqui, porque já está tão divulgado que eles não têm nem aceitado mais algo dessa natureza, tá? Então, existem algumas explicações cognitivas da depressão. As explicações cognitivas da depressão baseiam-se nas estruturas cognitivas, como esquemas, expectativas, crenças, né? Fala assim, crenças limitantes, crenças irreais, pressupostos como variáveis causais. O principal componente da TCC é a modificação das estruturas cognitivas defeituosas. Trabalhar ali em cima daqueles esquemas, dos pensamentos negativos, da estrutura cognitiva que se encontra quando a pessoa está apresentando a depressão de maneira defeituosa, né? É basicamente aquele critério de ter pensamentos negativos, ser extremamente pessimista com aquilo que a pessoa está interagindo. E a ênfase do tratamento são as cognições. Inclusive, tem um livro, né, um livro muito famoso do tratamento, que chama Terapia Cognitiva das Depressões, do Beck, Rush, Shaw e Emery, que são os autores aí. É um livro onde é bastante utilizado para o tratamento nessa perspectiva cognitiva. Só que tem uma redundância. Para os analistas do comportamento, há uma redundância nesse fenômeno que se chama de cognitivo. Porque para a perspectiva da análise do comportamento, aquilo que é uma redundância, aquilo que se chama de cognição, são comportamentos. E, na realidade, essas cognições são compreendidas como comportamento verbal. São processos verbais, é aquilo que a pessoa emite, né? E a gente tem acesso. A gente tem acesso aqui aos conteúdos privados do ser humano através do comportamento verbal dele. E é importante entender os determinantes dessas cognições e suas relações com outros comportamentos. Então, assim, nessa perspectiva, nós temos aí esses vários tratamentos, mas numa perspectiva de análise comportamental da depressão,
A ideia que se tem, a filosofia por trás desse tratamento, é que a depressão vai ser explicada, uma explicação comportamental da depressão procura simplesmente explicar seus principais sintomas em termos dos princípios empiricamente estabelecidos. Então, se busca dados da pesquisa empírica já estabelecidos para uma explicação acerca do que de fato é a depressão. E eu vou trazer esses dados aqui para vocês. É comum na bibliografia, por exemplo, a categorização dos sintomas como déficit comportamental, afetivo ou cognitivo. Mas, nessa perspectiva analítico-comportamental, é necessário a gente observar se esses déficits, né, sendo ele comportamental, afetivo, cognitivo, se eles estão relacionados ao que o depressivo faz, ao que o depressivo sente e àquilo que ele pensa. Porque, basicamente, deixa eu explicar um negócio aqui para vocês. As forças da natureza, o ambiente, as coisas que ocorrem no ambiente pelo qual nós estamos inseridos, incide sobre o nosso comportamento. Incide sobre aquilo que nós fazemos, sobre aquilo que nós sentimos e sobre aquilo que nós pensamos. Então, as forças da natureza, elas incidem, elas pressionam sobre aquilo que nós fazemos, sentimos e pensamos. Quer ver um exemplo simples? Se o dólar aumenta, isso impacta diretamente no valor que a gente compra o trigo. Impacta diretamente no valor que sai o pão francês que a gente come todos os dias. Por exemplo, se você come, claro, né, pão francês todos os dias. Logo, aquele pão que tinha um preço, quando tem alta do dólar, impacta diretamente no pãozinho lá e a gente possivelmente vai comprar menos pães que a gente comprava com aquela mesma quantidade de dinheiro. Então, de certa maneira, as forças da natureza, elas incidem sobre nós, né? O modo pelo qual nós vamos sentir, nós vamos fazer e vamos pensar acerca dessa circunstância, tá? Ainda nessa perspectiva, vocês veem o momento pelo qual nós estamos vivendo. Ocorreu um vírus lá na China, ele espalhou por todo o mundo, e as forças da natureza, né, dos nossos governos, a força daquilo que está ocorrendo no mundo, está incidindo sobre aquilo que nós fazemos. Esse exato momento era para a gente estar lá na universidade, assistindo aula, né, fisicamente, né? Era para a gente estar se sentindo com mais liberdade, né? A gente poderia ir para vários lugares. Era para a gente estar tendo outros padrões na forma de pensar. Mas essas forças da natureza estão incidindo sobre nós e afetam diretamente aquilo, né, que nós fazemos, sentimos e pensamos. Por isso que é importante a gente observar as relações que ocorrem do ambiente para conosco. Ok? No repertório do depressivo, a pessoa depressiva apresenta o seguinte: ela apresenta expressões de desamparo, ela apresenta desesperança, uma insatisfação crônica, e é difícil você satisfazer o insatisfeito crônico, raiva, falhas nos relacionamentos sociais, pessoal e também no trabalho. São pessoas que vão apresentar grandes dificuldades nas relações sociais, pessoais e no trabalho. E olha só que dado interessante. Não discriminam as experiências de ganho, de conquistas ou de valorizações. Pessoas que apresentam esse padrão de repertório, né, o repertório depressivo, quando tem um resultado
adequado, um resultado acima da média, um resultado que pouquíssimas pessoas têm, eles não discriminam isso como uma experiência boa, como uma experiência agradável, como uma experiência apetitosa, como um ganho, né? Como uma conquista, como uma valorização. Eles não experimentam isso. Quando de fato isso ocorre, eles começam a viver os baixos, né? Eles vivem os baixos no decorrer da vida. São extremamente pessimistas, né? E eu creio que a melhor forma da gente falar sobre a depressão, a melhor metáfora, sim, uma palavra para se falar sobre a depressão é rebaixamento. Por que isso? As forças da natureza, elas vêm e começam a pressionar, né? Pressionar, e você vai tendo um rebaixamento, né? Um rebaixamento daquilo que você faz, daquilo que você sente, daquilo que você pensa. Então, rebaixamento, eu acredito que seja uma das melhores palavras para falar sobre aí esse repertório depressivo, tá? Porque as coisas da natureza, as forças e as leis da natureza vão incidir sobre a pessoa e vão rebaixando ela, e ela vai vivendo esses baixos da vida. E não tem repertório para discriminar experiências mais valorosas, mais apetitosas. Bom, olha só que interessante aqui nesse artigo que foi publicado numa revista lá da USP. Aqui nós temos relatos depressivos e categorias segundo o DSM-5. O DSM-5 traz como categoria do transtorno depressivo o humor deprimido. Olha só como que é um relato de um depressivo. Eu me sinto só, sou uma pessoa triste, eu choro muito. Outro relato, sempre me senti limitada, apagada, nunca pertenci à classe de meus colegas na escola ou em outro lugar. A categoria do DSM é um sentimento de inutilidade. Nunca destaquei em nada, sensação de não pertencimento, não me mato por causa de minhas filhas. Humor deprimido e sentimento de inutilidade. Né? Não estou com a cabeça boa para me permitir ter desejo sexual. Aí a pessoa tem a perda do interesse ou desejo sexual. Isso é uma categoria lá do DSM. E outra categoria como culpa e indecisão é: meu filho tem atitudes ruins. Meu marido sempre me desencoraja. Uma visão pessimista da circunstância. E vai engolindo culpa, né? A pessoa vai engolindo culpa. Sempre fui chorona, aquela coisa manhosa e sofrida. Mais um padrão de humor deprimido. Desde criança, sempre gostava de interpretar a mulher traída, aquela que era abandonada pelo marido. Olha que sentimento de inutilidade. Quando assisto algo sofrido, é como se eu estivesse me enxergando. Nada na minha vida nunca dá certo. Sentimento de inutilidade. E agora aparece pensamento sobre morte. Parece que eu gosto de viver nessa fossa, ou seja, viver os baixos da vida, o rebaixamento aí, né? Então a pessoa começa a viver os baixos, a viver na fossa. Pois eu sempre fui negativa, mais um padrão, né, de pessimismo aí. E ninguém gosta de gente assim. Olha a categoria, culpa e prejuízo no funcionamento social. E um humor desesperançado e pensamento sobre morte. Nunca tive ninguém para me apoiar. A vida não tem sentido para mim. É inútil viver. Você percebe aqui que nós temos muitos relatos verbais, né? Relatos depressivos que estão bem alinhados com as categorias segundo o DSM-5. E o que é importante que vocês olhem, que nem todo relato de uma pessoa depressiva é simplesmente um relato de morte, né? Eu vou me matar. Olha só essa circunstância. A depressão nem sempre é eu vou me matar.
como vocês viram aqui, uma sequência de relatos verbais. Muitas vezes, esses relatos depressivos são: eu fiquei em casa e nem tomei banho. Eu não fui trabalhar para dormir. Eu não estou com fome, ou eu estou com fome o tempo todo. Talvez o seu amigo que mais sorri seja aquele que melhor se esconde. A gente teve um caso recente, né? Daquele comediante que foi o Whindersson Nunes, um dos maiores comediantes que nós temos aqui no nosso país. Como aquele cara sorri? Né? Então, às vezes, a depressão nem sempre é eu vou me matar, porque as pessoas associam muito. Uma pessoa que morreu já fala assim, ela tinha depressão, a pessoa que morreu por suicídio, né? Ela tinha depressão, já vai associando. E nem sempre a depressão vem com esse discurso de eu vou me matar. E talvez até mesmo aquelas pessoas, né, que mais sorri seja aquela que melhor se esconde. E é importante vocês ficarem atentos a esse padrão de avaliação, tá? Acerca do ambiente que a pessoa está inserida. Olha para o ambiente, para a relação que essa pessoa tem com esse ambiente, para que você fique atento no modo pelo qual ela está se comportando, no modo pelo qual ela está pensando e no modo pelo qual ela está se sentindo naquele momento. Tá? Na depressão, nós temos processos que são respondentes, que é aquilo que você sente, né? As respostas fisiológicas, e nós temos processos operantes. Então, eu pergunto o seguinte: que eventos controlam a redução da frequência das atividades e as nossas emoções? Existem alguns eventos que ocorrem no nosso ambiente que, por vezes, controlam as nossas emoções. E 2 eventos específicos fazem com que a gente se sinta muito mal, que vai começar a viver esses baixos da vida, esse rebaixamento. 2 coisas são a extinção e a punição. Muitas de nossas emoções são causadas quer pela apresentação, quer pela retirada de reforçadores ou de estímulos aversivos. Quando eu retiro, né, reforçadores imediatamente, né, ali, ou seja, eu estou punindo a pessoa pela retirada de um reforçador, pela retirada de algo bom, né, ou até mesmo estou retirando de maneira gradual aí, reforçadores, que é no caso da extinção. A extinção é mais demorada, a punição ela ocorre imediatamente ao comportamento emitido. E a gente pode ver isso, como eu falei para vocês, numa perspectiva analítico-comportamental, para a depressão, a gente vai pegar experiências empíricas e trazer para a nossa perspectiva clínica. Animais que são expostos a contingências de extinção e de punição, por exemplo, apresentam fortes reações emocionais. Eu trouxe para vocês 2 exemplos de animais que foram expostos, né, a situações de extinção e de punição, que de fato começaram a apresentar respostas emocionais violentas. Tá? E a ocorrência de culpas e conflitos, né, na nossa perspectiva aí do ser humano, que faz um raciocínio, que tem possibilidade de raciocinar, é emparelhamentos de eventos positivos e negativos, aproximar-se e afastar-se. Arthur William Statz, ele vai dizer que as nossas emoções, elas são diretivas. Se as nossas emoções são, se os eventos que nós temos ali são reforçadores, são eventos positivos, são eventos agradáveis, são eventos apetitosos, se de fato são assim, vai nos aproximar. Isso nos aproxima. Porém, se aqueles eventos, eles são aversivos, eles são eventos negativos, são eventos inadequados, são eventos que
que nos causam mal-estar, isso vai fazer com que a gente se afaste desses eventos. E as nossas emoções são assim. Por isso que a gente se comporta muito, a gente se aproxima daqueles eventos que não são reforçadores e a gente se afasta daqueles que, de fato, são aversivos. E é simples você saber. Olha para você aí agora. De quem são as pessoas que você mais se aproxima? Possivelmente são pessoas que são reforçadoras para você, que são mais agradáveis, que são mais apetitosas essa relação. E aquelas que estão em meios, né, a possibilidade de punição, de aversivos, de deixar você numa situação de mal-estar, você tende a se afastar dessas pessoas, né? Quando você pode, você foge delas mesmo, né? Você se afasta delas. E aqui eu trouxe para vocês um experimento. O experimento do desamparo aprendido, né? Que foi um experimento desenvolvido por Seligman. E esse experimento, ele é um experimento muito engenhoso e fantástico, né? E muito bom para a gente poder explicar aí a perspectiva da depressão. Nessa pesquisa do desamparo aprendido, o primeiro momento, os pesquisadores dividiram os sujeitos experimentais, que foram com cães, em 3 grupos. Ele pegou 3 grupos. O que ele fez? O primeiro grupo deixou um cão com a coleira, segurado numa coleira. E esse cão começava a se debater, querendo sair dali, né, na coleira, ele se debatia, logo ele conseguia escapar. Na coleira, escapava. O segundo grupo era o seguinte, ele ficava numa caixa, né, num ambiente, no qual tinha uma alavanca. E era administrado choque nas patas dele. E quando esse cão batia nessa alavanca, o choque cessava. Esse era o segundo grupo. E teve um terceiro grupo nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, o terceiro grupo foi feito o seguinte. Um grupo que foi colocado cães ali, num determinado ambiente, e foi administrado choque nas patas dele, onde ele estava. Começou a administrar choque. E esse cão começou a levar choque, ele começou a se debater, só que tinha uma circunstância. Ele podia fazer o que ele quisesse, que não ia parar de receber choque. Então, o terceiro grupo, nesse primeiro momento, foram cães que levaram choques constantemente durante toda a parte do experimento. Ele podia fazer qualquer coisa, emitir qualquer comportamento, que não havia possibilidade dele deixar de receber esse choque. E aí foi para o segundo momento, né? O segundo momento para esse experimento do desamparo aprendido. No segundo momento, foi colocado uma caixa semelhante a essa desse cachorrinho aqui, desse cachorrinho marrom aqui. No qual essa caixa, ela tinha 2 compartimentos. Um compartimento com choque, né? Um compartimento aqui com choque. Uma divisória no meio, uma divisória baixa, que havia possibilidade do cão sair de um lado para o outro. E a outra divisão, e a outra parte da caixa era uma outra parte sem choque, tá? Sem choque. E tinha uma divisória no meio. Uma divisória que havia possibilidade dele passar do local que tinha choque para o local que não havia choque. E aí os pesquisadores pegaram os cães do primeiro grupo, aqueles que ficavam na coleira. Colocaram ele aqui na parte de receber choque e ligaram o choque. Quando ligou o choque, esses cães saíram da parte de choque e imediatamente pulou para o outro lado, onde não tinha choque. E aqui eles permaneceram. O segundo grupo, que era aquele grupo que tinha uma alavanca, que quando eles batiam na alavanca, o choque cessava, o que eles fizeram? Os pesquisadores colocaram os cães do segundo grupo
aqui nessa parte, onde estabelece choque e começou a liberar o choque. Quando esses cães do segundo grupo receberam choque, eles, de maneira que eles já sabiam escapar, eles vieram aqui, pularam para o lado sem choque e não retornaram para aquele lado que tinha choque. Mas a engenharia, né, desse experimento, né, muito interessante, é o que ocorreu de fato nesse terceiro grupo. No terceiro grupo de cães, aqueles que levaram choque, por mais que eles emitiam respostas, né, por mais que eles emitiam comportamentos ali, eles não receberam ajuda alguma. Eles receberam choque do início ao fim do experimento. E quando colocaram esses cães nesse mesmo lado onde todos os outros foram colocados, onde era administrado o choque, os cães do terceiro grupo, quando foram colocados aqui, foi disparado o choque neles. E sabe o que eles fizeram? Eles continuaram aqui levando choque. Aí você pergunta assim, mas professor Irã, por que eles não pularam para o outro lado como os outros? Né? Eles ficaram do início ao fim do experimento, né, no canto da caixa, recebendo choque. Mesmo tendo a possibilidade de pular para o outro lado, onde não tinha choque. Os cães do grupo 3 tinham aprendido o desamparo, ou seja, tinham aprendido no momento 1 que não podiam fazer nada para mudar a sua situação. E continuavam sem se mexer no momento 2. Eles aprenderam no repertório deles, né, da interação que eles tiveram com o ambiente, que não adiantava eles emitirem qualquer padrão comportamental, qualquer resposta ali, que eles iam ter alguma saída, alguma solução. Então, eles aprenderam a ficar ali no cantinho, né? Eles aprenderam a ficar desamparados. Daí o Seligman sugeriu que o fenômeno do desamparo aprendido em modelos animais poderia ser significativamente análogo ao da depressão clínica nos humanos. Um arranjo específico de contingências de reforço, ou seja, punição inevitável, seria um fator causal nas vidas dos que se tornam clinicamente deprimidos. Olha só que interessante. Aqui se encontrou uma possível causa, né, da depressão, que são punições inevitáveis. E é de fato esse artigo que eu trouxe para vocês aqui hoje, da aula de hoje, né? De uma criança, por exemplo, que ela foi abusada sexualmente, ali ela foi recebendo aversivos, ela foi sendo punida ali por inúmeros abusos, né, do padrasto ali, e quando ela viu a possibilidade de fuga, ela falou, a única possibilidade que eu tenho, diante de tantas ameaças, de tanta punição que eu tenho, é contar para minha mãe. Aí essa criança vai lá e conta para a mãe. Quando conta para a mãe que está sendo abusada sexualmente, a mãe simplesmente dá um tapa nela e dá mais surra, pune ela maior e começa a liberar palavrões de baixo calão para ela, dizendo para ela o seguinte, você quer roubar meu marido, você é uma mentirosa, ele não ia fazer isso. E aí essa criança, diante de todo esse repertório, ela aprende o desamparo. E, de fato, ela não tem mais possibilidade de fazer coisas diferentes, porque a punição na vida dela é inevitável. Ela não teve possibilidade de fuga, ela não teve um escape ali para ela. E fica nesse sofrimento constante, né? Nada que ela não consegue mais ver, não consegue mais ter uma esperança, né? Não consegue viver os ganhos, porque aquilo que ela está vivendo somente são os baixos da vida, somente a força, né? Viver ali na força, o rebaixamento. Porque todas essas forças da natureza estão incidindo sobre essa pessoa e implantando, né, ali uma aprendizagem de desamparo, né, nessa perspectiva aí da tristeza, de falta de escape. Nessa mesma perspectiva, uma
eu vi um documentário que eu achei muito interessante, que são com com os elefantes. Vocês já viram que algumas determinadas apresentações, quando se tem elefantes, circos, grandes apresentações que envolvem aí elefantes. O que é muito interessante é que os caras colocam o elefante, bate um prego no chão e amarram um elefante daquele tamanho num prego no chão, né? Um pedaço de pau também no chão e amarra ele. Ou amarra ele numa cadeira. Ou amarra ele no ferro da tenda. E o elefante fica ali. Né? Ele não se movimenta, né, para poder sair daquela circunstância. Mas se você olhar para a história daquele animal, no momento que ele estava sendo ensinado como respeitar, como ser educado em determinadas circunstâncias ali para aquelas apresentações, foi amarrado quando criança, ele foi amarrado quando criança, quando filhote, né, o elefante, quando filhote, ele foi amarrado em um determinado local que não tinha possibilidade de fuga e batiam nele muito. E ele tentava se debater e ele apanhava muito. Quando, de fato, aquele animal, ele percebeu que não adiantava ele fazer nada contra aquela circunstância, que ele não ia parar de apanhar. Então, ele para de emitir comportamentos que ele emitia, porque a punição foi inevitável. E aí, de fato, ele cresce com essa perspectiva, com esse desamparo aprendido, que de tal maneira ele pode ficar amarrado numa cadeira que ele não consegue sair dali. Ele pode ficar amarrado num pau fincado no chão, né, ali com um prego, né, de tendas de circo, por exemplo, que ele não sai dali, ele não consegue sair dali, ele não tem força suficiente para sair dali. Então ele cresce com esse desamparo, tá? E isso é o que fundamenta basicamente a perspectiva, né, bem análogo àquilo que a gente vê como depressão clínica nos humanos. Então, é basicamente o seguinte: o que acontece quando uma criança come um chocolate escondido? Comer chocolate é muito reforçador. A gente passou pela Páscoa agora, foram muitos chocolates. Pelo menos espero que você tenha passado, né, pela Páscoa aí, comendo chocolates, vivendo aí as suas crenças, né? E, enfim, e recebeu o chocolate também. Ovo de Páscoa significa o início, né, da vida, o início de alguma coisa. Mas, enfim, comer chocolate é reforçador. Mas se ela for punida por comer um chocolate, ou por comer muito chocolate, ou por comer todo o chocolate, se ela for punida por aquilo, começa a sentir culpa. A pessoa começa a sentir culpa. Então, o que acontece quando essa emoção, essa culpa ali por você ter comido bastante chocolate, de maneira escondida ou de maneira exacerbada, ou comeu tudo e não deixou mais para ninguém, o que acontece quando há a remoção de reforçadores generalizados? Aquilo que é extremamente reforçador. O que acontece com a retirada desse reforçador? É aquilo que a gente chama de tristeza. Quando os nossos reforçadores eles são retirados, né, são distanciados, há um rompimento, há uma remoção desses reforçadores, a gente chama isso de tristeza. É por isso que as pessoas se sentem tristes. E quando a gente vê uma pessoa triste, a gente tem que fazer uma avaliação e olhar para o repertório dela, né? O repertório de aprendizagem dela. Olhar para ver como que foi a interação dela com esse ambiente, de tal maneira que ela está respondendo da maneira que ela está respondendo. Ainda nessa perspectiva, então, assim, o que possibilita esses déficits cognitivos? Né? Essa deficiência aí cognitiva? São autocríticas persistentes. A pessoa começa a ter críticas que são bastante consistentes, que são persistentes, acerca daquilo que ela faz, né, daquilo que ela pensa e daquilo que ela sente. E atentar para experiências negativas
sugerem o envolvimento de processos verbais ou problemas no controle de estímulos. Então, a gente precisa ficar atento aos processos verbais ou sobre os estímulos, o controle de estímulos que está permeando ali as interações dessa pessoa, né, o modo como ela se comporta no ambiente que ela está inserida. E para nós, analistas do comportamento, uma das melhores maneiras da gente fazer a avaliação para poder entender o que de fato está ocorrendo com essa pessoa é fazer uma análise funcional. Qualquer tentativa de explicação do comportamento depressivo de uma pessoa requer uma análise funcional do comportamento dessa pessoa em relação aos contextos que ela responde. É simplesmente entender ali. Ela está se comportando assim. Por qual motivo que ela está se comportando assim? O que ocorreu antes para ela se comportar da maneira que ela está se comportando? O que ocorreu depois? Qual foi a consequência desse comportamento dela? Então, eu vou analisar os antecedentes e os consequentes. E o efeito disso a longo prazo. Então, isso é muito interessante. Eu preciso fazer a análise funcional para eu poder ter uma compreensão de forma micro e macro do modo pelo qual as pessoas se comportam. Tá? E observa-se na pessoa depressiva redução de certos tipos de atividade. Ela reduz algumas atividades e aumenta, né, o número de reclamações, de choro e de irritabilidade. Aí aqui está um momento pelo qual as pessoas, os ouvintes, quem está perto dela, né, começa até mesmo a se afastar. Porque é uma pessoa que aumenta a densidade de reclamações, aumenta a irritabilidade, aumenta o choro. Ou seja, a frequência de reclamações, né, há um jogo de respostas, né, aí, assim, dentro da análise de comportamento a gente chama jogo de respostas, há um aumento da frequência de choro, um aumento da irritabilidade. Se há baixa taxa de comportamento, então há baixa taxa de reforço. Se a pessoa começa a se comportar de maneira inadequada, está tendo pouco reforçador. Então, se você tem uma baixa taxa de comportamento, vai ter uma baixa taxa de reforço. Possivelmente, se você tem uma alta taxa de reforço nesse ambiente, há uma alta taxa de comportamento. Se tem uma coisa que é extremamente poderosa, são os reforçadores. São os feedbacks dados para os comportamentos emitidos. Quanto mais comportamento emitido é seguido por feedbacks, por reforçadores, há uma alta taxa de comportamento. As pessoas se sentem melhores. Simples, quanto mais você recebe reforçadores pelaquilo que tu faz, mais taxa de comportamento, ou seja, aumenta a chance de você se comportar daquela maneira. Se você não recebe reforçadores pelaquilo que tu tem feito, possivelmente vai ter baixa taxa de comportamento. E a causa óbvia para o nível baixo de reforço social é um repertório social inadequado. A pessoa se comporta, né, socialmente de maneira inadequada e a causa óbvia disso, né, é um baixo reforço social. Quando aquela pessoa começa a se comportar de maneira esquisita, fora desses padrões, né, de normalidade que foram impostos pela cultura que a pessoa se encontra, logo ela vai ser pouco reforçada pelaquela circunstância. Então, é uma grande possibilidade dela ter baixo reforço social. Pessoas depressivas não dispõem de uma série de habilidades sociais. São pessoas que apresentam inabilidades sociais. Não se comportam de maneira esperada, como também são ativamente evitadas pelos outros. Bom,